Vamos lá, irmãos, a conexão ela foi interrompida pelo aparelho, mas já estamos aí novamente conectados. Vou esperar um pouco mais vocês se conectarem novamente. Estávamos com 50 pessoas conectadas, infelizmente caiu, não é? Estou restabelecendo outra conexão. Vamos lá, restabelecendo a conexão. Vamos esperar nossos irmãos entrarem novamente. Estamos com 58, salvo engano, pessoas conectadas. Ficamos muito tristes por acontecer isso, porque é difícil conseguirmos garantir que todos que estejam novamente, mas é uma situação que temos que lidar, não é? Vamos lá, vou esperar os irmãos novamente se conectarem para nós retomarmos a exposição do texto. Peço para o Maranzato me ajudar, por favor. Compartilhando o link aí, Maranzato. O irmão tem mais habilidade do que eu, me ajude, por favor. A minha conexão é muito boa, irmãos. São 100 MB de download, 50 de upload, então são situações que acontecem, né? Mas vamos lá. 15 pessoas reconectadas. Aguardaria um pouco mais para darmos continuidade. Vamos lá. Enquanto isso, vamos novamente abrir nossas Bíblias, lá em João capítulo 19, versículo 28. Temos aí 19 pessoas conectadas, reconectadas, não é? Esperar um pouco mais para termos mais irmãos juntos. Vamos lá. Que bom vê-los retornando. É muito bom, muito bom. É isso daí. Juntos somos mais, irmãos? Não vamos deixar que as quedas de conexão estabeleçam a ruptura do nosso culto, estarmos juntos, não é? Vamos lá. 27 irmãos reconectados. O Ministério da Reconciliação. Ai, Senhor amado. Vamos lá. Vamos lá, 27 irmãos, coisa boa. 30 já é de volta. Que bom vê-los aí de volta. Vamos lá. Estou aguardando um pouquinho mais. Nos ajude aí compartilhando o link. Enquanto isso, eu peço aos irmãos que já estejam com suas Bíblias abertas, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Vou usar aqui uma metáfora, não sei se ela é adequada, mas o pecado é como a queda de conexão, né? E a graça restabelece a conexão. Estamos aí restabelecidos, né? Reconectados. Pastor, mais de 30, é isso aí, Emerson. Estamos aí com 33, coisa boa. Estávamos, salvo engano, com 58. Os irmãos são perseverantes, é isso daí. Caiu, voltou, né? Que bom, que bom. Vamos lá? Vamos retomar a leitura e o compartilhar dessa mensagem. Quero convidá-lo a novamente fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor e após a oração leremos o texto bíblico e compartilharemos o ensino. Mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por podermos conectados uns com os outros. Ó Pai, agora lermos a palavra do Senhor, que Teu Espírito Santo venha ministrar na vida de todos nós, ó Pai, daqueles que ao vivo acompanham, aqueles que ouvirão depois, que seja, ó Pai, um momento de edificação, de fortalecimento, na fé, na esperança, temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, momento de aprendizado da Tua Palavra e, ó Deus, praticarmos aquilo que é necessário. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, irmãos. João capítulo 19, versículo 28. João registra. Vamos lá, João 19, 28. Deixa eu abrir aqui. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas,
para que se cumprisse a Escritura, disse: estou com sede. A quinta palavra de Jesus na cruz foi: estou com sede. Irmãos, é impressionante notarmos o quanto que o Senhor Jesus na cruz, a cruz, como tenho falado nessa série, ela é símbolo de morte, de sofrimento, de dor. O quanto que no instrumento de tortura, de sofrimento, no momento de grande dor, Jesus trouxe palavras de vida. E a quinta palavra que estamos expondo aos irmãos é: tenho sede. É impressionante pararmos e pensar nisso, porque diz para cumprir as Escrituras. Qual o objetivo da palavra de Deus em nos registrar essa palavra de Jesus? Tenho sede. É impressionante, irmãos, notarmos que até aqui o Senhor Jesus, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Jesus, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? E agora a quinta palavra de Jesus na cruz é: tenho sede. Quando Jesus ele diz essa palavra, ele está deixando de um modo muito claro a sua humanidade. É nisso que eu quero olhar com os irmãos na palavra de Deus nessa noite, nesse momento, e reconhecermos o quanto que a humanidade de Jesus ela é muito claramente exposta nessa palavra de Jesus. Por que que é importante, irmãos, quando nós estamos diante da mensagem da cruz, reconhecermos a humanidade de Jesus? Você pode indagar, você pode questionar isso. Por que que é importante Jesus ter declarado isso? Amados irmãos, o Evangelho ele traz a revelação sobre quem é Jesus, e a palavra de Deus, de uma forma muito clara, ela nos ensina, e os evangelistas, aqueles que escreveram o Evangelho, tiveram o propósito de assim apresentar Jesus como pessoa, uma pessoa que possui 100% a natureza humana e 100% a natureza divina. Os evangelhos nos mostram isso com muita clareza. Se hoje nós podemos ter a certeza do perdão de nossos pecados, a segurança da vida eterna, é porque o Senhor Jesus, ele declarou: tenho sede. Tenho sede é uma declaração que nos faz reconhecer a natureza 100% humana de Jesus. E uma indagação que deve ser feita é: por que a natureza humana de Jesus é necessária? Por que a natureza divina de Jesus é necessária? A história da igreja nos traz, nos seus diversos períodos da história, aqueles que se objetaram, aqueles que rejeitaram o ensinamento de que Jesus era 100% homem. Especialmente o gnosticismo e o docetismo dizia que, em virtude da matéria semá, como poderia Jesus ser homem? Ele tinha aparência de homem. Ele não era homem, o docetismo dizia isso. Mas aqui Jesus Cristo está expressando a sua humanidade. Por que que é necessário reconhecermos Jesus como homem? Agora, como eu disse, a natureza divina também ela tem sido questionada ao longo da história por grupos, por seitas, onde diz que Jesus, na verdade, não foi Deus, não é Deus, ele é um homem, então somente homem. Então, vejamos brevemente por que a natureza humana de Jesus é necessária. É necessária, queridos, porque era necessário que um humano cumprisse os propósitos de Deus na criação. Jesus foi esse homem. Jesus foi esse homem em sua natureza humana não corrompida. Jesus é esse homem que não cometeu nenhum pecado. Jesus é esse homem que em toda a sua existência terrena foi um homem santo e um homem justo. Por que a natureza divina de Jesus é necessária? Queridos irmãos, quando nós reconhecemos a obra que Jesus veio realizar como homem, também realizou como Deus. A divindade de Cristo é essencial
para a obra que ele veio realizar, porque somente um ser divino poderia assumir a punição, a culpa de todos os pecados pelos quais Jesus Cristo deu a sua vida. Somente aquele que tem natureza divina poderia trazer salvação aos homens. Nenhuma criatura finita poderia fazer isso. Nenhuma pessoa somente humana poderia fazer isso. Foi necessário que Jesus, como 100% homem e 100% Deus, cumprisse a missão, cumprisse o propósito designado por Deus antes da criação do mundo. Nós estamos vivendo um contexto em que há muitas pessoas sofrendo, um contexto em que as pessoas estão ansiosas, desesperadas. E como que essa mensagem de Jesus nos ajuda? Quando Jesus ele fala tenham sede, queridos, Jesus ele está mostrando que ele sabe o que é a dor humana, o que é o sofrimento humano, ele sabe as necessidades inerentes à vida humana. Jesus ele conhece com precisão de tudo o que nós necessitamos para a vida. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos reconhecer Jesus como plenamente humano. A Bíblia nos revela e nos mostra o seu nascimento virginal. Maria é virgem quando concebeu e deu à luz a Jesus. As Escrituras mostram isso de maneira muito clara. A obra miraculosa que o Espírito Santo de Deus fez em sua vida, e nós, nessa série, já tratamos sobre isso, não vou repetir agora. Você pode acompanhar nas outras mensagens que nós trouxemos. Primeiro, então, reconhecemos Jesus nascendo como uma pessoa de carne e osso, né, vindo do ventre de Maria, que concebeu de forma virgem. A Bíblia nos revela que Jesus ele possuía um corpo humano. Ele nasceu como todos os bebês nascem. Ele nasceu como eu nasci e você nasceu. Ele passou a sua infância para a maturidade, assim como todos nós passamos e todos nós crescemos. Jesus ele foi bebê, Jesus ele foi criança, junior, adolescente, jovem, um homem adulto e cumpriu seu ministério. É importante reconhecermos a humanidade de Jesus, queridos, porque Jesus ele se identificou conosco, como disse hoje pela manhã, e agora estou aqui mais uma vez dizendo aos irmãos, Jesus, ele como pessoa humana, natureza humana, ele possuía uma mente humana. O fato de Jesus ele ter crescido em sabedoria significa que ele passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todos nós, com todas as crianças. Ele aprendeu a comer, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu tudo aquilo que Maria lhe ensinou, José também o ensinou. E é muito interessante observarmos isso, irmãos, porque a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, nos fala sobre isso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, esse processo normal de aprendizado fazia parte da genuína humanidade de Jesus. Olha o quanto que isso é importante, irmãos. Nós estamos reunidos aqui virtualmente agora, estamos unidos, ouvindo a palavra de Deus, num contexto de sofrimento humano, num contexto de muitas mortes acontecendo, muitas infecções acontecendo. Estamos reunidos vendo a fragilidade humana, não é? Como a vida humana ela é efêmera, passageira. E é isso que o Evangelho está nos mostrando, Jesus humano. E como humano que sofreu, como humano que teve sede. É muito importante pensarmos nisso, irmãos. É muito, muito importante. E aí, então, nós precisamos também reconhecer que Jesus ele possuía emoções humanas. Os irmãos estão lembrados, já falamos sobre isso, que quando Jesus ele está no Getsemane, antes da sua crucificação, lá em João 12, 27, o apóstolo João registra que agora, Jesus fala, agora está angustiada a minha alma. Nós já falamos sobre isso, o Senhor Jesus, homem, 100% homem, na profunda angústia e aflição que ele passou, o seu suor foi suor de sangue.
o homem sem pecado. E também, lá em João 13, 21, dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Ou seja, por que a palavra nos traz tantos detalhes acerca da humanidade de Jesus? É para que nós creiamos nisso. Irmãos, isso não são informações inúteis, informações secundárias, não. São informações cruciais para a fé cristã. São informações necessárias para nós que professamos a fé em Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. É necessário que o Messias, que o Redentor, ele fosse homem de carne e osso, como eu e você. E é algo muito interessante observar também que as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. É isso mesmo. Os evangelhos nos mostram isso com muita claridade, com muita naturalidade, de uma forma muito clara. Por exemplo, lá em Mateus 4, 23 e 25, quando registra aquele incidente assombroso no ministério de Jesus, e ainda que Jesus tivesse ensinado por toda a Galileia, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, numerosas multidão o seguiam. E quando Jesus chegou à sua própria cidade de Nazaré, o povo que o conhecia, muitos não o receberam. Tanto é que Marcos ele vai falar que por causa da incredulidade, Jesus ali não realizou milagres, mostrando que as pessoas contemporâneas a Jesus viam Jesus como uma pessoa como eu e você. Por que é importante, irmãos, então, dizer tudo isso? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, a igreja em Roma no primeiro século, Paulo, após apresentar nos 3 primeiros capítulos a absoluta depravação humana, a incapacidade total humana de reconciliar-se com Deus por meio das obras, por meio da religião, o apóstolo Paulo vai mostrar o porquê desta incapacidade, o porquê dessa condição humana que não lhe propicia a reconciliação com Deus pelas obras humanas. Paulo, no capítulo 5, ele vai nos mostrar isso com muita clareza. Por que eu estou investindo esse tempo, compartilhando com os irmãos essas informações que são caríssimas? Por quê? Abra lá, por favor, em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Aqui nós conseguimos compreender dentro da teologia bíblica o porquê que os evangelhos nos traz tantas informações, informações irrefutáveis, informações da humanidade de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, o apóstolo Paulo vai estabelecer um contraste no seu argumento sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que o primeiro Adão fracassou e precipitou toda a raça humana em queda, em pecado e em estado irreconciliável diante de Deus mediante as obras humanas. E aí Paulo faz esse contraste do primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Mas agora há uma diferença muito clara. O primeiro Adão fracassou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, triunfou. Aí, queridos, vejamos então, Jesus é o segundo Adão. Romanos 5, aliás, de 12 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias, ok? Para que você possa aproveitar bem esse momento. Vejamos o valor da humanidade de Jesus. Portanto, Romanos 5, 12. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, quem é esse homem, irmãos? Quem é? Escreve aí. Adão, não é? O primeiro Adão. Então, vamos lá. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte. Opa, então vamos lá. Pelo primeiro Adão entrou o pecado. E com o pecado entrou a morte. Lembremos que lá em Gênesis, Deus, quando ele falou com Adão, ele falou: Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as demais árvores você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, desta não coma, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí então nós temos capítulo 3, o relato da queda em Gênesis 3,
mostrando-nos que Adão decidiu, de uma forma livre, ele achou que poderia escolher entre a voz de Deus e a voz da serpente. Adão escolheu a voz da serpente, ali é a sua queda. Quando ele escolhe ouvir a serpente, não ouvir a Deus. Então, quando Adão, ele ouve a voz da serpente, obedece a voz da serpente, ele come do fruto, ele precipitou toda a raça humana em queda, e ali houve a primeira morte, que foi a morte espiritual. Mas a Bíblia, quando fala da morte, queridos, nós temos que entender isso, e estamos vivendo um contexto de mortes todos os dias ocorrendo. Na Itália, havendo centenas de pessoas mortas em razão da infecção do vírus, né, da Covid-19. Quando a Bíblia fala de morte, a Bíblia fala da morte física, essa morte que nós testemunhamos quando sepultamos uma pessoa. A Bíblia nos fala também da morte espiritual, que é esta aqui no capítulo 3 de Gênesis nos mostra o que é a morte espiritual. Adão, ele foge da presença de Deus, ele se esconde de Deus, ao se esconder de Deus, ele tem medo de Deus, ele acusa a serpente, ele acusa a mulher, e nós temos todo o mal causado pela queda. Essa é a morte espiritual ali em Gênesis 3. Mas nós temos a morte eterna, não é? Que é a condenação eterna. A Bíblia nos mostra lá em Gênesis que Adão experimenta a morte espiritual ao desobedecer a Deus, a ter uma vida independente de Deus, e nos mostra, salvo engano, no capítulo 5, Adão fisicamente morrendo com a sua idade extremamente avançada, viveu séculos, conforme a palavra nos afirma. Então vejamos aqui, nós estamos tratando sobre uma palavra de aflição. Jesus, ele fala, eu tenho sede. Quando Jesus diz tem sede, ele está falando da sua humanidade. É necessário que reconheçamos Jesus humano, 100% homem, na sua natureza humana. E aí então, olha o que Paulo fala. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E, amados irmãos e irmãs, isso é um fato irrefutável que a Escritura nos traz. Se hoje nós agonizamos o sofrimento e a dor e sepultamos aqueles que amamos, isso se dá por uma razão, a queda, o pecado. O pecado que separou o homem de Deus, o pecado que nos separou uns dos outros, o pecado que leva à condenação eterna. É muito importante entendermos isso. Como eu disse lá em Gênesis, salvo engano, 5, vai ali mostrar toda a genealogia após Adão, viveu 900 e poucos anos, 700, 800 e morreu, por mais longeva que fosse a vida daqueles homens, mas chegou a hora que eles morreram. E por que a morte veio? A morte veio por causa do pecado. E aí então o apóstolo Paulo está aqui mostrando exatamente isso. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. E o apóstolo Paulo continua falando no versículo 13. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo. Paulo está mostrando que o pecado não veio por causa da lei, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é no caso da transgressão, porque se pela transgressão, e aqui é o ponto que eu quero destacar, eu não vou entrar nos pormenores do versículo 13 e 14, porque não é objeto nosso de estudo agora. Paulo está estabelecendo a relação da lei e pecado. Mas agora aqui no versículo 14, o meu ponto é, mesmo sobre aqueles que não... Aliás, versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de um muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva de Deus pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Queridos irmãos, a humanidade de Jesus Cristo, ela é central para a fé evangélica. Nós não podemos negar a doutrina bíblica da natureza humana de Jesus. 100% homem, 100% Deus.
Jesus na cruz, ele falou, tenho sede. E ali Jesus Cristo está mostrando ele cumprindo o propósito do Pai. E aqui Paulo estabelecendo esse contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, nós temos, assim como o pecado veio por meio de um só homem, não é isso que Paulo fala no versículo 15? Agora veja o que ele diz, muito mais a graça de Deus e pela dádiva, e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Amados irmãos, essa é a mensagem que a igreja de Jesus tem para o mundo aflito nos dias de hoje. A esperança que nós temos a compartilhar, a certeza que nós temos para dizer às pessoas é que tão somente por intermédio de Cristo Jesus as pessoas poderão receber a graça salvadora. A graça. É muito importante nós entendermos isso. E continuando, vejamos o versículo seguinte, diz assim, versículo 16. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação, mostrando a obra sobreexcelente, a obra excelentíssima que Jesus realizou na cruz. Jesus na cruz, ele expiou o pecado de muitos. Enquanto que pelo pecado de um só homem, toda a raça foi precipitada em condenação, em queda, pelo ato de justiça de um só homem, ele redimiu a muitos. Pois o juízo, ele fala, a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Que transgressões são essas? As minhas e as suas. Se você se arrependeu de seus pecados e crê em Jesus, confie nisso. A Bíblia diz, olha o versículo 17 agora. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que recebem a transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Observe como o apóstolo Paulo está aqui mostrando Jesus, o homem Jesus, a obediência de Jesus, a justiça que ele cumpriu. Versículo 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Aleluia, meus irmãos, glória a Deus. Amados irmãos, eu sou apaixonado, eu amo essa doutrina. Eu amo aquilo que a palavra de Deus me declara, porque eu tenho certeza, convicção absoluta, que é tão somente pela obra de Jesus, os méritos de Jesus na cruz, é que eu e você, mediante a fé, por meio da graça de Deus, mediante a graça de Deus, por meio da fé, é que recebemos o perdão de nossos pecados e a vida eterna. Assim também por um só ato de justiça. Está falando o quê? Da obra de Jesus na cruz. Está falando desse momento em que a justiça de Deus, Pai, se realiza, se cumpre. Hoje pela manhã falamos sobre a ira vindoura. Falamos que Jesus suportou a ira que seria sobre nós. Por que nós não sofreremos a ira vindoura? Porque na cruz Jesus sofreu essa ira. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? E aqui agora nós estamos vendo que por meio desse ato de justiça, o que a Bíblia nos fala? Que veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida, ou seja, a justificação que produz vida. O que é isso? É regeneração. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus mediante a pregação da palavra, o ouvir do Evangelho. Nós somos nascidos de Deus. Meus queridos irmãos, o que nós precisamos como povo de Deus é encontrar conforto nesta palavra. Nós sabemos que chegará o dia da minha morte, da sua morte. Não sabemos como será, mas chegará o dia. Mas para nós cristãos isso não importa, porque quer vivamos, somos do Senhor, quer morramos, somos do Senhor.
Estando vivo ou estando morto, nós estaremos com o Senhor. Nós vivemos para a glória de Deus nessa terra. E quando partirmos para a eternidade, eternamente estaremos com o nosso Deus, louvando, glorificando, exaltando o seu santo e precioso nome. Amados irmãos, como é importante isso. Aí o versículo 19, o apóstolo Paulo continua falando, porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem todos serão feitos justos. Aleluia, não é? Mediante a obediência de Jesus Cristo, todos nós somos feitos justos. Em Jesus, nós já somos justos, já somos santos. Em Jesus, nós já somos filhos amados do Senhor. A palavra de Deus nos diz que em Cristo nós temos uma nova natureza, né? Nós somos nova criatura, nós somos perdoados por Deus, amados por Deus. Então, observem bem o que nós estamos aprendendo da palavra, nessa quinta palavra de Jesus na cruz. Tenho sede. Uma palavra importantíssima, uma palavra que não pode ser jamais menosprezada por nós. Tenho sede é Jesus afirmando a sua humanidade na cruz. O homem que em tudo foi tentado, porém nada pecou. Irmãos, essa é uma doutrina essencial na fé cristã. Como homem, Jesus foi tentado como nós fomos. Jesus, ele foi tentado, Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Antes de Jesus iniciar o seu ministério público, lembremos-nos disso, o Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto para ser o quê? Tentado. Jesus ele foi tentado por Satanás ali durante 40 dias e 40 noites. E nós sabemos que Jesus foi tentado à semelhança de Adão. E ali Jesus Cristo ele não caiu em tentação, não é? O Senhor Jesus ele venceu, ele triunfou. Enquanto o primeiro Adão fracassou, Jesus triunfou. A cruz é a mensagem do triunfo de Deus. A cruz é a mensagem do triunfo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na cruz ele venceu. Na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. Na cruz ele morreu por nós. Na cruz ele derramou o seu sangue. Na cruz o nosso velho homem foi crucificado e sepultado. E a nossa vida vem quando? Na ressurreição de Jesus. E quando Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, queridos, para uma nova vida. Agora uma vida de amor e obediência a Deus. Como precisamos crer nessa mensagem, anunciar essa mensagem, proclamá-la em alto e bom som, para que todos possam ouvi-la. E aqueles que são atraídos a Cristo Jesus possam também, à semelhança de cada um de nós, se humilhar na presença de Deus, clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, fazer como aquele ladrão na cruz, porque nós também somos todos ladrões. Mas ladrões que admitiu o seu crime, se arrependeu, se humilhou e clamou a misericórdia do Senhor, Ele nos ouviu. Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Como é precioso, irmãos, para nós sabermos disso. E aí então, a palavra aqui está nos revelando que Jesus, Ele é um homem 100% homem. Jesus, Ele não teve natureza corrompida como a nossa. Jesus, Ele não praticou, Ele não cometeu nenhum pecado, seja em pensamento, seja em sentimento, seja em ações. Jesus fez o que eu não fiz e você não fez. Ele amou a Deus de todo o coração. Ele amou ao Pai. Ele fez a vontade do Pai. Amados irmãos, porque a humanidade de Jesus é necessária?
A humanidade de Jesus é necessária para que eu e você pudéssemos ser redimidos. A humanidade de Jesus é necessária porque nós podemos olhar para Jesus como homem, 100% homem, um homem sem pecado que em tudo amou ao Pai e obedeceu e fez a vontade do Pai. Ou seja, Jesus ele teve ali uma obediência representativa, enquanto que o primeiro Adão falhou, enquanto que o primeiro Adão caiu, enquanto que o primeiro Adão precipitou toda a raça humana em pecado, em maldição, em desgraça, em sofrimento, o segundo Adão, Jesus Cristo, ele em tudo foi tentado, porém nada pecou, ele obedeceu ao Pai, ele fez a vontade do Pai, e então nós somos salvos por causa de Jesus Cristo. Nós precisamos, amados irmãos, crer nisso. Essa é a essência da nossa fé. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele obedeceu ao Pai. Porque a humanidade de Jesus é necessária. Porque Jesus Cristo na cruz, ele entregou a sua vida para nos redimir, para nos comprar, para nos libertar da escravidão e do domínio do pecado. O seu sacrifício foi substitutivo. Eu tenho dito isso muitas vezes, mesmo que eu, Rodrigo, morresse na cruz, eu iria para o inferno. Porque eu sou pecador, eu falhei, não tinha como. Nenhum de nós temos como nos salvar. Somente Jesus Cristo pôde e pode salvar aqueles que ouvem o Evangelho, se arrependem e creem, aqueles que o Pai amou antes da fundação do mundo. O Jesus Cristo, então, ele deu a sua vida por nós. Porque a humanidade de Jesus é importante para ser, portanto, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Amados irmãos, não há outro mediador. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós precisávamos de um mediador justo e santo, e este é somente Jesus Cristo. Maria não é mediadora. Nenhum santo é mediador. Nenhum outro líder das religiões mundiais é mediador. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, o Senhor. Você crê nisso? É muito importante nós reconhecermos o que a palavra de Deus nos mostra. Porque a humanidade de Jesus é necessária para cumprir o propósito de Deus ao criar o homem para dominar a criação. Deus, quando criou Adão e Eva, deu uma missão a Adão e Eva para dominar a criação, para administrar a criação, mas Adão falhou. Todos nós falhamos, mas Jesus não. Jesus, homem, ele cumpriu a vontade do Pai. Jesus, a pessoa de Jesus, a sua natureza 100% humana, a sua natureza 100% divina, é o único que pode nos mediar e nos reconciliar com o Senhor nosso Deus. Porque a natureza humana de Jesus ela é importante? Porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o padrão que seguimos. Nós precisamos, queridos amados irmãos e irmãs, olharmos e vermos aquilo que o apóstolo João fala. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O apóstolo Paulo fala também: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós nascemos de novo, fomos regenerados por Deus, nós fomos regenerados para viver uma nova vida de amor e obediência ao nosso Deus, amados. Eu falei isso pela manhã, a nossa obediência a Deus não se faz por imposição humanas, pela religiosidade, por regras, mas a nossa obediência a Deus se faz pelo reconhecimento que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos fazer a vontade de Deus porque é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos capacita a fazer a vontade de Deus. Por isso que nenhum mandamento do nosso Deus ele é penoso, ele é impossível de ser praticado, porque o Deus que habita em nós, o Espírito Santo nos capacita a obedecê-lo.
O apóstolo Paulo nos diz continuamente, nós somos transformados na sua própria imagem, na imagem do Senhor Jesus, em 2 Coríntios 3,8. Ele vai falar em Romanos 8,29, conformados à imagem de seu Filho. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Que você seja cada dia mais e mais semelhante ao Senhor Jesus. Que a cada dia mais e mais, nas suas ações e reações, na sua fala, no seu comportamento, nas suas atitudes, você seja mais parecido com Jesus. Que você seja parecido com Jesus dentro do seu lar, na sua casa, na convivência com seus familiares. Que você seja parecido com Jesus no seu local de trabalho, que você seja parecido com Jesus diante as lutas, o sofrimento, as intempéries da vida. Amados irmãos, nós precisamos ser parecido com o nosso Salvador e Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro fala, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Nós todos seguimos os passos de Jesus. Amados irmãos, a humanidade de Jesus, você entende agora por que é tão importante? Você entende agora por que é tão importante quando Jesus falou, tenho sede? Porque a humanidade de Jesus ela é tão importante? Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, capítulo 4, 15 e 16, o autor de Hebreus nos lembra que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Entenda uma coisa, você não está sozinho. Na hora da sua tentação, na hora do seu sofrimento, da sua dor, lembre-se que o Senhor Jesus, Ele está contigo, Ele se compadece. Ele sabe que você está sofrendo, Ele sabe que você está suportando, Ele sabe o quão é difícil para nós humanos tão frágeis. Nós humanos que temos uma vida tão curta nessa terra, Ele sabe, Ele entende e Ele provê graça para suportarmos e para vencermos cada batalha e cada luta que nós travarmos. E aí então Jesus falou, tenho sede. Uma palavra de aflição. Jesus falou, tenho sede porque Ele é humano. Ele teve sede porque só Ele é o Salvador. Jesus sentiu sede para saciar a nossa sede de Deus. Jesus, Ele sacia a nossa sede, nos dando a água da vida. Querido, quando nós ouvimos o Evangelho, somos regenerados, nascemos de novo, nós experimentamos aquilo que Jesus fala à mulher samaritana, do seu interior fluirão rios de água viva. Que você possa crer nesta mensagem, arrepender-se dos seus pecados. Que você possa colocar toda a sua esperança neste homem Jesus. Que você possa colocar toda a sua esperança neste homem, no único Deus. No Deus que nos amou antes da fundação do mundo. O Deus que providenciou tudo para nos redimir. O Deus que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O Deus que propiciou. O Deus que nos deu o perdão de nossos pecados e a vida eterna. E aí então a palavra nos mostra que o nosso Deus, Ele faz o convite. Lá em Isaías 41, 17 e 18 fala assim, os aflitos e necessitados buscam água, e não as há. E a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas
e a terra seca em mananciais. Em Isaías 49 diz: não terão fome nem sede. A calma nem um sol os afligirá, porque o que dele se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Em Isaías 55, versículo 1 e 3 diz: ah, todos vós, os que tendes sede, vindes às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tenho sede. Uma palavra de aflição. Uma palavra que revela a humanidade de Jesus. Uma palavra que revela este segundo Adão, que em tudo foi tentado, porém nada pecou. Esse homem que na cruz morreu, derramou o seu sangue para nos salvar e redimir. É esse Senhor Jesus que nós adoramos e exaltamos. A pessoa de Jesus, 100% homem, 100% Deus. A Ele adoramos, a Ele seguimos e para todo sempre estaremos na presença dEle, louvando, adorando e glorificando seu santo nome. Jesus, ele sacia a nossa sede de Deus, somente ele pode fazer isso. Portanto, receba-o como seu único e suficiente Salvador. Anuncie essa mensagem, pregue o Evangelho, fale do grande amor de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Vamos orar agora. Eu quero convidá-lo a glorificar, a exaltar o nome de Jesus. Eu quero agora convidá-lo com suas palavras a fechar os seus olhos e orar ao Senhor, exaltando o nosso Deus. Agradecendo porque Ele nos amou quando éramos inimigos. Ele nos redimiu e nos salvou, nos tornou seus filhos amados. Nós somos co-irmãos. Nós somos co-irmãos de Cristo. Nós somos servos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, ó Pai, como é precioso, Senhor, nessa noite meditarmos em Tua palavra tão preciosa. É impressionante, Deus, como numa palavra tão curta há uma mensagem tão profunda. Uma mensagem, ó Pai, que poderíamos passar a noite toda falando. Como é precioso para nós, ó Pai amado, conhecer-te. É muito mais do que nós podemos alcançar, Senhor. Ó Deus, nós queremos glorificar, te exaltar, te agradecer, porque Tu decidistes antes da criação dos céus e terra. Ó Pai, Tu já, ó Deus amado, providenciaste tudo que era necessário para a nossa salvação. Obrigado, Deus, pelo perdão de meus pecados, pela vida eterna. Ó Deus querido, que eu possa, como discípulo de Jesus, segui-lo fielmente, cumprir a sua vontade, fazer o teu querer. Perdoe, ó Deus, meus pecados e transgressões. Perdoa-me, ó Pai, por muitas vezes, ó Senhor, está tão distante de seus propósitos. Ajuda-me, Pai. Cada irmão meu, ó Deus querido, que participa nesse momento desse culto ao Senhor, da mensagem do Senhor, que possa também em sua vida, ó Pai, acertar contigo que está errado, seguir fielmente os passos de Jesus, viver para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? É isso aí. Tenho sede, uma palavra de aflição. Jesus sentiu sede
para que a nossa sede de Deus fosse saciada, somente por Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Amém? Que Deus o abençoe. Vamos então iniciar mais uma semana em oração. Peço aos irmãos que continuem atentos às orientações do Ministério da Saúde, não sejamos pessoas que ajam de uma maneira inconsequente, mas que tenhamos o cuidado necessário. É muito importante que façamos a nossa parte e confiando no Senhor, irmãos. Não há desespero, não há para nós nada que possa nos separar do amor de Deus, ok? Então fique tranquilo, fique em paz, descanse no Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, Ele está cuidando de você, da sua família e juntos somos mais. Bom, Deus abençoe, forte abraço e peguei essa mania aqui, né? Coraçãozinho para você, beleza? Deus abençoe, forte abraço.